Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns porque você está aqui para mais essa aula, esse nosso encontro, para falarmos um pouco sobre gestão emocional e também o tema de hoje, como estão se sentindo as nossas crianças, os nossos alunos, a nossa sociedade em geral. Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, nós estamos nessa série Professora de Valor, porque você é uma professora de valor e o meu objetivo aqui é ensinar você, professora de valor, a ser forte emocionalmente em 25 dias. E essa aula de hoje, como eu falei, é esse tema aqui, como estão se sentindo as nossas crianças. E por que eu vou falar isso para você, professora? Porque eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e também terapeuta comportamental. E já trabalho há muitos anos na educação e agora, em especial, trabalhando para que nós possamos, como classe profissional, aprendermos cada vez mais a gerirmos, a gerenciarmos as nossas emoções. E aí agora essa é a pergunta, né? Como estão se sentindo nossas crianças? Eu trouxe aqui para ilustrar um barbante que eu encontrei aqui, porque eu queria um fio de tear, mas não ia ser possível encontrá-lo nesse horário. Mas eu achei esse barbante aqui e eu queria falar para você, professora, que hoje nós vamos conversar sobre tear. Eu sei tear? Não sei, mas eu conheço um artista como esse aqui, Velázquez, que pintou esse quadro. Esse é um quadro muito famoso que está lá no Museu do Prado. E por que ele é muito famoso, professora? Porque esse quadro, ele só traz mulheres. Então, antes da gente começar, até mesmo falar do quadro, porque hoje eu já inverti tudo aqui, né? Deixa eu deixar o meu barbante aqui. Quando nós olhamos para as nossas crianças, para os nossos alunos, se você tiver filho, inclua também, mas vamos falar de uma forma geral, até mesmo para a nossa sociedade, quando essas crianças que nós ensinamos, não é mesmo? Nós estamos aí ensinando as crianças, as que já passaram por nós, aqui estão conosco e ainda, de repente, né, olhando para aquelas que você dá uma espiadinha assim na sala do ano anterior, as que virão para você, aí nós observamos que, como sociedade, elas não estão aquém daquilo que estamos passando. Existe também um sofrimento mental, um sofrimento emocional e um sofrimento comportamental. Sim, existe. Nós observamos, principalmente depois que passamos por esse período desses anos anteriores que vivemos, movidos pela pandemia, nós observamos que comportamentos, sentimentos e a mentalidade foi também prejudicada, foi alterada. E aí a pergunta é: como estão se sentindo as nossas crianças? E por isso que eu trouxe essa ideia do tear. Porque quando nós falamos no tear, né, e trouxe aqui Velázquez para nos acompanhar hoje, quando nós falamos do tear, nós temos que entender que tudo é sistêmico. Um fio, ele está ligado a outro fio que leva a mais um outro, que leva a mais um outro, que leva a mais um outro e assim por diante. Um fio vai se costurando no outro, um fio vai se emendando no outro. E por que isso é importante que tenhamos consciência? Porque somos sociedade e aquilo que eu faço impacta sim naquilo que você faz, aquilo que você faz impacta naquilo que eu faço e aquilo que fazemos dentro da escola impacta na vida de quem está ali dentro também. Então, vamos começar pensando em alguns fios de tear que nós podemos traçar de forma que nós não enxergamos. Porque quando nós enxergamos, quando nós estamos vestidas, e aí sai um fiozinho, a gente puxa e muitas vezes desmancha um pedaço da nossa vestimenta, é uma coisa, isso é visível.
E quando eu não vejo esses fios de tear, e quando eu não vejo aquilo que acontece, porque aquilo que acontece está nos meus sentimentos, está nos meus pensamentos, está envolvido nas minhas emoções. Será que se eu mudar uma coisa de lugar, se eu puxar uma coisa de lugar, isso desanda tudo também? Então é isso que eu quero te chamar a atenção hoje, professora, porque isso acontece sim. Essa cena aqui, que é As Fiandeiras de Velázquez, feita há um bom tempo atrás, lá na época do Barroco, e que hoje está no Museu do Prado, é um quadro muito estudado, porque só trata de mulheres ali. E como nós estamos falando especialmente hoje para professoras, e se você observar bem, as professoras ainda são a classe dominante da educação, porque se eu perguntar se você lembra da professora que te marcou no Fundamental 1, normalmente é uma mulher, e esse quadro é representado unicamente por mulheres. Então, por que nós vamos trazê-lo hoje aqui? Porque esse quadro, ele vai nos ajudar a tecer esses fios emocionais. Se você não gosta tanto de Velázquez assim, eu trouxe um outro também. Esse aqui é uma pintura urbana, uma pintura urbana feita por Américo Braga, e esse chama Painel das Fiandeiras. Esse painel aqui, que é uma imagem de Portinari, onde Américo Braga reconstruiu, fez esse painel que está lá em Cataguases, pode ser visto por todos nós. Não precisamos ir até o Museu do Prado. Mas eu vou voltar aqui, porque aqui também mostra o trabalho de mulheres, mostra o trabalho das fiandeiras, aquelas que vão tecendo os fios. Mas vou voltar aqui para Velázquez e pensar com você, professora, porque hoje nós temos alguns fios emocionais e eu quero elencá-los com você. O fio número 1 do nosso tear, nós vamos chamar de saúde emocional. Esse vai ser o nosso primeiro fio. Esse fio do nosso tear emocional, vamos chamar assim, nós também vamos ligar esse fio a um outro fio chamado pandemia, porque nós vivemos esse período. Os nossos alunos, as nossas crianças também viveram esse período. Independente da idade, alguns inclusive nasceram no período pandêmico. E eu vi a dificuldade que as professoras de salas ali bem iniciais, que trabalham ali com as crianças no mini maternal ou até mesmo no berçário, a diferença que essas crianças chegaram também para serem ali administradas, cuidadas por elas. Também um outro fio que nós vamos colocar nesse nosso tear emocional que vai ligar um ao outro, é isso aqui, gente, que nós não podemos deixar de lado, não. Que são as diferentes gerações. Você, professora, talvez já tenha ouvido falar no conflito de gerações, mas as diferentes gerações também faz parte desse nosso tear emocional. Por quê? Porque cada ano que passa, professora, se você é uma professora de primeiro ano, ou se você é uma professora de sexto ano, ou de terceiro ano do ensino médio, não importa. Mas cada ano que passa, você, professora, está um ano mais velha e os seus alunos, eles chegam com a mesma idade. Ou seja, teoricamente ou cronologicamente, você está um ano mais distante do seu aluno. Porque o seu aluno, o meu aluno, por exemplo, ele chega para mim ali com 15 anos. Há 15 anos atrás, eu estava 15 anos mais próxima deles. Deu para entender isso? Então, professora, isso é muito interessante também. Isso está no nosso fio de tear.
Outro fio aqui que está no nosso tear emocional é a questão da tecnologia. Os nossos alunos, as nossas crianças, são muito mais tecnológicos do que nós. Quando nós estudávamos, nem passava perto de nós essa ideia de celular. Eu fui conhecer o celular quando eu estava na faculdade. Talvez essa seja a sua realidade também. Mas mesmo assim, nós sabemos que quanto mais novos os nossos alunos estão chegando, mais eles têm essas habilidades tecnológicas. E isso também passa pelo nosso fio de tear, pelo nosso tear emocional. E mais um aqui, que é importantíssimo, porque estamos envolvidas, é a educação. Essa educação mesmo, a educação que nós damos na escola, a educação cognitiva, não é a educação que, de certa forma, teria que vir de casa ou com licença, muito obrigado, respeito ao outro e não. É a educação também cognitiva, que ela vem mudando, ela vem passando por transformações. Então, só aqui, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fios de tear que vão, de certa forma, fazer o quê? Colocar dentro de nós questões importantes e não só dentro de nós, dentro dos nossos alunos também. Então, quando nós paramos para pensar um pouco, e aí nós podemos ter um sentimento de que, tá, mas e aí, Rafa, eu como professora, como que eu entro nessa história? Qual é o meu papel aqui como fiandeira? Qual é o meu papel? Será que eu só sofro as consequências de tudo isso? Muitas vezes nós temos esse sentimento, sim, que tudo acontece e nós, como professora, porque estamos dentro da escola, que é uma base social, nós sofremos as intercorrências de tudo isso. Tudo isso cai sobre nós, porque muitas vezes nós sentimos que é assim que nós pagamos a conta. Tudo cai sobre mim. E quando eu venho com esse sentimento que eu não vou tirar a tua razão se você sente assim ou não, mas quando nós temos esse sentimento ou a sementinha desse sentimento dentro de nós, nós vamos criando em nós também um desgaste emocional, nós vamos nos entristecendo conosco e também com a nossa profissão. Nós vamos muitas vezes nos revoltando com aquilo que acontece. Por quê? Porque a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental está abalada. E ela é aquilo que nos sustenta. E você sabe disso, professora, que o que sustenta você são as suas emoções, a sua base emocional. Porque não importa o que aconteça do lado externo para com você, mas o que importa é como você reage àquilo que acontece com você. Porque o externo nós não temos controle, mas do interno nós podemos gerenciar. Eu gerencio a minha raiva, a minha alegria, a minha tristeza, o meu medo e a minha aversão todos os dias. Porque são emoções básicas, emoções que todos nós temos. Eu sinto raiva todos os dias, mas qual é a temperância? Eu sinto alegria, eu sinto medo, eu sinto tristeza, eu sinto aversão, porque são sentimentos básicos que todas nós sentimos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela diz que a nossa saúde mental é a capacidade que nós temos de alcançar e manter um bom funcionamento psicossocial e um estado de níveis de bem-estar altíssimo. Ô professora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, você tem conseguido
manter o seu estado de bem-estar em níveis altíssimos? Você tem conseguido manter o seu bom funcionamento psicossocial de forma adequada? O conceito da saúde mental está diretamente relacionado com a nossa capacidade de adaptação. E olha, a professora vai falar para mim, quem é que não teve maior condição de adaptação do que nós, profissionais de educação, nesse período de pandemia? Em uma semana, precisamos nos reinventar, dar aulas, ensinar, alfabetizar de forma online. Lembra disso, professora? Como é que foi? E aí achar que agora, esse ano, estamos todos na normalidade antes da pandemia? Não estamos. Porque foi 1 ano e meio, praticamente 2 anos, onde nós tivemos uma ruptura de um processo. E essa ruptura do processo teve os seus benefícios? Teve os seus benefícios. Aprendemos a ser mais tecnológicas, mas também tivemos questões emocionais que ainda nós vamos colher frutos disso. Então, estar com uma boa saúde emocional é saber se adaptar. Mas não é saber se adaptar somente aos trancos e barrancos e numa imposição. É saber se adaptar gerenciando as suas emoções. Vamos continuar. Porque quando nós olhamos para tudo isso que acontece e que aconteceu, e eu vou colocar que acontece, né? Porque cada vez mais o número de informações que nós recebemos é cada vez maior. Já observou isso, professora? Vamos lá. Quando eu estudava, eu estava lá no Fundamental 1, era assim, nossa, era o máximo você ter uma Barça na sua casa. O meu pai, como ele era professor, desde que eu me conheço por gente, né, meu pai sempre foi professor e professor ali de matemática e sempre envolvido na área de educação, minha família toda é envolvida com a área de educação. Ele fez um consórcio, lembra disso? Um consórcio para adquirir aqueles 20 volumes da Barça. Nossa, era muito legal ter uma Barça em casa. Você precisava de alguma informação, você ia lá na Barça. Você precisava saber alguma coisa, você ia lá na Barça. Eram livros grossos assim, né, de mais ou menos desse tamanho, grossos, 20 volumes. Eu amava o volume número 2, porque o volume número 2 tinha o corpo humano e mostrava as camadas do corpo, assim, com umas folhas diferenciadas. Eu achava o máximo, porque eram umas folhas transparentes, então você ia montando o corpo humano, assim, em camadas. Eu achava aquilo muito legal. E eu não estou falando de 100 anos atrás, tá, professora? Eu não estou falando nem de meio século atrás. Eu estou falando de uns 35 anos atrás. Não estou falando de meio século, não estou falando de mais de 200 anos atrás. Eu estou falando de uns 35 anos atrás. Era a Barça. Agora, você quer saber como se procura? Como se conhece as coisas? Como tem informações? Pega um aparelhinho que cabe na palma da sua mão chamada celular e digita lá. Dá uma gugada nele. É assim que os alunos falam, né? Procura. O Google responde. Ele tem. E informações muito mais precisas, informações sabendo onde procurar, é lógico. Informações que ali te dão uma gama de conhecimentos. Não vou falar conhecimentos, vou falar uma gama de informações. Porque o excesso de informações, ele está crescendo de forma exponencial. Eu sei que tem muitos aqui que nos assistem e nos acompanham, que são alunos da Unip também, que vão estar daqui a um tempinho, né, no mercado de trabalho, dentro de sala de aula também. E é isso que nós temos. Nós temos que cada vez mais ter clareza de onde nós estamos pisando, de onde nós estamos indo. Porque quanto mais clareza nós tivermos,
muito mais condições de adaptação nós vamos ter também. Não vamos ser pegos de surpresa, porque nós, como humanidade, fomos pegos de surpresa há 2 anos atrás, 3 anos atrás com a pandemia. Mas quanto mais clareza nós tivermos, mais fácil também é a nossa adaptação. Então, quando nós olhamos para esse excesso de informação exponencial, sabe o que vem junto com ele? 2 coisas que estão em alta, estão crescendo e crescendo muito, que esses 2 sentimentos, eu vou escrever até em amarelo aqui, talvez você já saiba quais são, mas esses 2 sentimentos, esses estão em alta. A ansiedade e a depressão. Esses 2 sentimentos aqui, eles estão em alta com a crescente exponencial que vem desse excesso de informações. Interessante, né? Nós poderíamos pensar que nesse mundo tecnológico, nós poderíamos ficar mais livres, ter mais tempo, fazer mais coisas que nos agradem e menos coisas que nos oprimam. E pelo contrário, nós estamos cada vez mais nos sentindo oprimidos, nos sentindo comparados, nos sentindo ansiosos pelo excesso de informação que nós estamos tendo. Mas quando nós olhamos isso, professora, não acho que somos só nós, tá? Não acho que somos só nós aqui, professoras, aí os alunos da Unip, não acho isso não. Os nossos alunos também têm excesso de informação. E não acho que são só os nossos alunos de faculdade, ou os nossos alunos do ensino médio, ou os nossos alunos do Fundamental 2. Os nossos alunos do Fundamental 1, os nossos alunos de educação infantil também estão com excessos de informações. E podemos parar isso? Não. Não, porque aquilo que está de forma externa nós não controlamos. Mas eu posso sim gerenciar aquilo que eu sinto. Eu posso sim aprender a lidar com os meus sentimentos, a entender os meus pensamentos, a mudar as minhas crenças de valores que me limitam, a escolher aquilo que é propício para mim e fortalecer essas minhas decisões e escolhas, a agir em prol daquilo que realmente eu quero em relação aos meus objetivos, aprender a lidar com a procrastinação e também, muito importante, me sentir realizada, aonde eu alinho os meus sonhos com o meu propósito de vida. Isso é possível fazer. E isso é possível fazer de forma, inclusive, didática, quando se tem um método para fazer isso. Mas vamos continuar, porque saúde emocional, professora, é zelar. Saúde emocional é cuidar. Eu preciso cuidar, eu preciso zelar. Zelar da minha saúde emocional e zelar também da saúde emocional dos meus alunos, das nossas crianças. Por quê? Porque eles são muito mais vulneráveis. Um adolescente é muito mais vulnerável do que eu, que sou adulta. Um pré-adolescente, Fundamental 2, é muito mais vulnerável. Uma criança em fase de formação é extremamente vulnerável. A saúde emocional, ela afeta o comportamento, os sentimentos e as ações das nossas crianças. E quando elas estão nos anos formativos, isso é muito importante, que nós tenhamos essa consciência. Porque quando a saúde emocional ela é bem cuidada, principalmente nesses anos formativos, que são os anos aí da formação dos nossos alunos, da formação das nossas crianças, quais são os benefícios que nós trazemos para eles? Uma sensação de bem-estar. Gente, eu gostava de ir para a escola. Era gostoso ir para a escola. Você gostava de ir para a escola? Essa sensação de bem-estar, essa injeção de ânimo também é proporcionada quando nós temos esse
esse cuidado com as emoções, autoconfiança e autoestima. Nós conseguimos diminuir sim a ansiedade, aumentar a concentração. Nós vamos observar nos nossos alunos, quando essa saúde emocional está bem elaborada, uma disciplina melhor e também uma melhor capacidade de aprendizado. E hoje, trabalhando dentro da escola, o que mais a gente vê, gente? São alunos ansiosos, alunos que não conseguem se concentrar, alunos que estão aéreos. Tá, ok. Rafa, mas eu tenho alunos com transtorno de déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, eu tenho esses alunos. Tudo bem, ok. Você tem, eu também tenho. Creio que todos nós aqui temos também alunos que têm algum transtorno. Mas transtorno não é dificuldade de aprendizado. Transtorno não mexe com a inteligência. Transtorno é dificuldade de aprendizado, mas não mexe com a inteligência. Então, o que eu quero dizer aqui para você, professora, é o seguinte, que esse acúmulo e esse excesso de informação, ao invés de ele nos ajudar, ele vem nos pressionando, ele vem nos oprimindo muitas vezes, porque nós nunca achamos que sabemos o suficiente. Nós sempre queremos mais e mais e mais e mais. E aí muitas vezes o que acontece? Falimos o nosso cérebro. Agora, como que a gente pode favorecer esse desenvolvimento emocional nos nossos alunos? Se muitas vezes nós não temos esse contato com o nosso desenvolvimento emocional. Como que uma fiandeira pode ensinar uma aprendiz se ela não sabe fiar? Se ela não sabe estar ali lidando com o tear? Já pensou nisso, professora? Como que uma dessas mulheres pode ensinar as aprendizes se elas não têm o contato com o tear, com a ação e a execução? E isso é sério, porque quando nós paramos e olhamos, nós também precisamos, primeiramente, olhar para nós, professora. E eu queria trazer 2 depoimentos de 2 professoras que fizeram isso, olharam para o seu emocional, para que então, nesse processo, possam caminhar junto também com os seus alunos. Olha só a Daiane, eu aprendi a me amar, a dar valor no que eu tenho de melhor nesse mundo, minha vida e saúde. Estou aprendendo a moldar meus defeitos e controlar minha ansiedade e valorizar mais as pessoas que estão ao meu redor. Esse é o depoimento da professora Daiane Seco da Silva. Olha só esse outro depoimento da professora Camila. Eu consegui fazer uma reflexão da minha vida. Alguns pontos que havia esquecido e outros que eu consigo melhorar. Quanto mais você olha para dentro de si, mais compaixão tem pelo outro. Esse é o depoimento da professora Camila Gazotto. E isso me chama muito a atenção. Quanto mais você olha para dentro de si, mais compaixão tem pelo outro. E aqui, professora, nós não estamos para julgar, para apontar, nada disso. Nós estamos aqui com um único intuito, o intuito de dar clareza. Preciso dar clareza, porque quanto mais clareza eu tenho, mais seguro se torna o meu caminhar. E aí, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, muitas vezes nós observamos isso, eu observo isso, porque na realidade a gente não quer mais sentir nada, né? Puxa, a gente já tem tanta coisa para lidar, eu já tenho que lidar com os meus alunos, eu já tenho que lidar com a coordenação, eu já tenho que lidar com os pais dos meus alunos, eu já tenho que lidar com o meu companheiro, já tenho que lidar com os meus filhos, eu já tenho que lidar com as minhas emoções também. Eu não quero sentir mais nada. Seria muito mais fácil assim.
Seria muito mais fácil se a gente muitas vezes fosse para a parte medicamentosa. A parte medicamentosa muitas vezes se faz necessária, mas só ela não basta também. Ela se faz necessária muitas e muitas vezes, mas só ela não basta. Por quê, professora? Porque pesquisas já demonstram que antidepressivos usados por professores se tornou um grande problema na saúde mental. Sim, e você observa que a gente faz piadinha muitas vezes na sala de professores. A gente faz piadinha com a fluoxetina, com o Rivotril e também com a Ritalina. Nós fazemos piadinhas com esses remédios e muitas vezes nós até fazemos uso desses remédios. Porém, ele se faz necessário em muitos casos, mas só eles não são o suficiente. Por quê? Eles nos ajudam em algum momento que estamos passando, mas a gestão emocional, o cuidado emocional, ele tem que ser diário. E quanto mais eu cuido, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu olho para as minhas emoções, quanto mais eu vou entendendo aquilo que eu sinto e gerenciando os meus sentimentos, mais eu vou me tornar uma pessoa adaptável. Mais eu vou aprendendo a lidar com o meu tear emocional. Mais eu vou aprendendo a ser a fiandeira de maior renome, aquela que sabe lidar com o tear de uma forma magnífica. E esse é o nosso tear emocional. Isso aqui está um ligado ao outro. Saúde emocional, pandemia, diferentes gerações, tecnologia e educação. Está um ligado ao outro. Se eu mexo um do lugar, o outro mexe também. Se eu arrumo um, o outro também vai ser arrumado. E isso que é lindo também, né? Quando nós observamos isso. Olha só, no site da revista Nova Escola, foi feita uma pesquisa e depois divulgado pela revista Veja, inclusive, que diz o seguinte, de acordo com essa pesquisa realizada, entre 5 mil docentes, 60% deles se queixam. Sabe do que, professora? De sintomas de ansiedade, estresse e dores de cabeça. 66% desses 5 mil professores já sofreram com fraqueza, incapacidade ou medo de ir trabalhar. Professora, olha que ponto nós estamos chegando. 87% desses 5 mil docentes entrevistados acreditam sim que os problemas de saúde são decorrentes ou intensificados pela profissão. E aí nós olhamos para nós como professoras, fala a verdade, professora, nós queremos ser exemplos, não é mesmo? Você quer ser o exemplo para o seu aluno? Você quer que o seu aluno olhe para você e sinta orgulho de você e fale, nossa, eu gosto daquela professora, aquela é a minha melhor professora. Nós queremos isso, esse reconhecimento. E nós queremos ser esse exemplo para os nossos alunos. Agora, como ser exemplo para os nossos alunos se nós muitas vezes negamos para nós mesmas esse cuidado emocional? Então entenda, professora, por favor, que os remédios, eles são auxiliadores no processo desse restabelecimento da nossa saúde emocional, mas eles não podem trabalhar sozinhos. Só eles não dão conta. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos sim que aprender a gerenciar essas nossas emoções, porque nós temos que ter a consciência que do mundo externo nós não temos controle. Nós não temos controle sobre aquilo que aconteceu em relação à pandemia. Nós não temos controle sobre aquilo que acontece em relação à tecnologia. Nós não temos controle sobre o tempo. O tempo vai passando e nós vamos ficando cada vez mais distante da faixa etária dos nossos alunos. Nós não temos o controle sobre a política educacional. Não temos.
Mas aquilo que ocorre dentro de mim, isso sim, eu posso gerenciar. Aquilo que ocorre dentro de mim, isso sim, é de minha responsabilidade. Então, aquilo que está nos meus sentimentos, aquilo que está nos meus pensamentos e que vão promover as minhas ações, isso é de minha responsabilidade. Então, a gestão emocional é sobre ser capaz de gerenciar ao seu favor, professora, o que ocorre no seu mundo interno a partir das suas emoções. Porque dentro de nós existe um mundo. Dentro da nossa mente existem milhares de pensamentos. E é esse mundo interno que nós precisamos cada vez mais aprender a gerenciar. Por quê, professora? É isso que te sustenta com vida. Essa é a sua base, esse é o seu alicerce, essa é a sua força emocional. E muitas vezes nós nem sempre conseguimos identificar aquilo que sentimos. Né? Às vezes a gente não sabe se o que a gente está sentindo é uma frustração, se é raiva, se é tristeza, se é insegurança, se é uma euforia, se é medo. E aí sabe o que a gente faz? Normalmente a gente rotula todos os nossos sentimentos com uma palavrinha chamada ansiedade, e aí tudo para nós é ansiedade. Mas sabia que quando você começa a nomear aquilo que você sente através do entendimento do seu gerenciamento emocional, você começa inclusive a se acalmar, porque nem tudo é ansiedade. Às vezes é medo, às vezes é frustração, às vezes é tristeza, às vezes é raiva, às vezes é aversão, às vezes é uma insegurança, às vezes é uma irritabilidade. E quando nós vamos entendendo e nomeando as nossas emoções, isso também já nos acalma por si só. Não, eu não estou ansiosa, eu estou com medo. Não, eu não estou ansiosa agora, eu estou com raiva. Não, eu não estou ansiosa, eu estou frustrada. E quando nós vamos nomeando as nossas emoções, isso vai também nos acalmando. E se você entende que para ser uma boa fiandeira, uma boa professora, para fazer o seu tear ser aquilo que é o mais importante para você, porque é o teu ofício também. Ah, professora, continue nos acompanhando, porque não importa se é há 200 anos atrás, não importa se é um mural, falando também sobre esse ofício das fiandeiras, mas quando nós vamos nomeando cada linha, nós vamos nomeando cada linha do nosso tear, as coisas vão ficando muito mais fáceis. Então, eu quero te fazer um convite, professora. Deixa eu abrir aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilha, porque nós precisamos que isso alcance muitas e muitas pessoas, porque é assim, professora, que nós vamos aprendendo a fazer também a diferença na vida das nossas colegas de trabalho, na vida dos nossos alunos, na vida dos nossos familiares. Aqui, ó, estão as nossas redes sociais, Face, Instagram e podcast, também nos siga lá, porque lá todos os dias nós colocamos um recado para você, professora. E se inscreve no nosso canal e deixa o sininho ativado, porque nós vamos continuar essa emaranhado desse nosso tear emocional nas nossas próximas aulas e no nosso próximo encontro. Porque, professora, você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa. Até a nossa próxima aula.